Novo dia surgiu e o povo que andava nas trevas viu uma intensa luz, teu clarão, tua glória a resplandecer, novo povo a trilhar, um caminho aberto por tuas mãos, obra nova enfim, já podemos ver nova criação. Somos nós este povo alcançado por tua luz, fruto da tua obra na cruz. O Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu. Ao Cordeiro a vitória, poder, honra e glória ao Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu. Ao Cordeiro a vitória, poder, honra e glória. Ressuscitou. Ele ressuscitou, está vivo no meio de nós. Boa noite, família Canção Nova. Que alegria nos encontrarmos nessa noite tão abençoada. É isso, né? A Páscoa começou lá no domingo de Páscoa e vai até Pentecostes. São 50 dias, porque não dar é uma alegria tão maravilhosa que não cabia em um dia só, Padre Sidney. Boa noite. Já ia falar boa tarde, que eu te vi hoje tarde. Boa noite, Boa noite, Dicilene. Boa noite, povo de Deus. Que alegria também poder estar aqui junto com você. Poder dizer que nós estamos unidos. Eu sempre gosto de dizer que é um privilégio poder entrar na sua casa, tá? É um privilégio poder entrar na sua casa e ser um com você. É um privilégio ter esse lugar de intimidade. Dentro de casa, nós não colocamos qualquer pessoa. Então, é uma alegria muito grande para nós, Canção Nova, poder, nesta noite desse dia 30 de abril, poder entrar na sua casa e dizer: bendito seja Deus, porque juntos nós estamos. E é Páscoa, graças a Deus é Páscoa, 50 dias recebendo as bênçãos de estar com o ressuscitado. É a presença dele que está no nosso meio. Eu acredito que a primeira pergunta que nós precisamos fazer a nós é: será que eu estou encontrando o ressuscitado nas realidades que eu vivo, nas realidades que eu hoje estou vivendo? Será que eu estou encontrando o ressuscitado? Você já se encontrou com ele? Porque quando nós nos encontramos com o ressuscitado, aqui está a maior evidência da ressurreição. Quando nós nos encontramos com o ressuscitado, tudo fica transformado.
Com certeza. Alegria em receber o Senhor, mas alegria em receber a Carol também nessa noite. Que alegria te ter aqui, viu, Carol? Alegria é minha também entrar na sua casa, né? Como diz o Padre Sidney. Muito obrigada por esse convite, né? Mais uma vez, para mim é sempre uma honra servir aqui na Canção Nova, porque tem pessoas que eu amo e é uma obra também que eu amo. E é lindo demais, porque preparando para esse programa, eu tinha ido na capela e rezado e falado para Jesus: Senhor, a gente vai fazer uma noite de oração, de adoração. Quem o Senhor gostaria que viesse cantar nessa noite? E no meu coração veio a Carol. E aí falaram para mim, ela não vai vir, porque ela tem uma criança pequena dentro de casa. E não vai dar para ela vir por causa dos afazeres dela e de tudo que ela tem que fazer, não vai dar. E aí eu disse para a pessoa, se nosso Senhor que disse que quer, então ele que resolva tudo e traga a Carol, né? E aí quando eu disse para ela, falei, Carol, olha, eu sinto no meu coração que Nosso Senhor te quer num programa junto com a gente. Ela falou, se ele quer, já estou lá, não é isso? Obrigada, viu? Pela sua docilidade, que Deus te abençoe. Eu que agradeço. E aí é o seguinte, né? Alguém muito especial que eu não me recordava, é verdade, tudo, o Padre Jonas diz, né? Nada é coincidência, tudo é providência. Gente, olha só que bacana, né? Eu não sabia desse fato, não me recordava. Eu tenho muitos irmãos para guardar as datas, né, do aniversário de todos eles. E aí eu falei, Pati, a gente vai ter um programa especial e aí eu gostaria que você viesse. Aí ela disse, então, meu aniversário. Eu falei, que tal vir passar ele com a gente? Parabéns, que alegria. Gente, ela escolheu a nós para estar junto essa noite. Obrigada, Pati. Disse, que um dia eu fui alcançada pelo projeto Dai-me Almas, lá na minha casa, através da Rádio Canção Nova. E é um prazer, a gente está aqui dando a nossa vida, é um privilégio, não é? Dar a nossa vida nessa missão de evangelizar, como o Padre Jonas nos ensinou. Então, estar aqui é para mim um privilégio, porque é uma graça. É uma graça poder entrar na sua casa, entrar agora no seu ambiente de trabalho, entrar aí na sua vida. Porque onde a Canção Nova entra, Deus entra. Fiz questão de vir com esse vestido florido, porque eu estou colhendo mais uma flor no jardim da vida, né? E hoje é dia de festa, de celebração, sim, mas a missão é essa, é evangelizar. E nós não podemos perder tempo, né? Disse Padre Sidney, não podemos perder tempo na evangelização. Muitas pessoas precisam ser alcançadas. E hoje eu estou aqui com você, olha, quero estar juntinho com você, quero ver sua mensagem chegando aqui. Nós já começamos falando sobre a força da ressurreição. E eu quero perguntar para você que nos acompanha agora, seja pela internet, pela TV, que você possa também contar um pouquinho da sua experiência e dizer como que a força da ressurreição chegou até você, alcança você através da Canção Nova. Como que a força do ressuscitado, nosso Senhor Jesus Cristo, alcança você, meu irmão, minha irmã. Testemunhe para a gente através ali do comentário no YouTube. Estou aguardando a sua participação, YouTube da TV Canção Nova, tá bom? Eu quero acolher você, mas também o seu pedido de oração. Porque hoje, nós temos um convidado aqui muito especial, além do Padre Sidney, né? Porque ele é muito especial. Esse é especialíssimo. Daqui a pouco a gente conta, né? Já você vai saber. Mas envie o seu pedido de oração, porque hoje será uma noite também de oração, de louvor, de gratidão a Deus, porque nós estamos com o nosso coração em festa, né, Diz? Com certeza. Pelos 11%, Padre, que nós subimos de ontem para hoje. Louvado seja Deus. Seja Deus. Que Obrigada, graça. Família. É uma graça muito grande, né, Disse? Grande. Foi um milagre já que aconteceu de ontem para hoje. E hoje nós cremos, nós confiamos, a família está aqui reunida, né? Nós somos missionários, colaboradores, amigos da Canção Nova, que amamos a Canção Nova e queremos amanhã celebrar, festejar os 100% do projeto Dai-me Almas, que significa 100% de evangelização, minha gente. 100% de Jesus entrando nos lares, nas casas, nos corações. É isso que a Canção Nova quer. A Canção Nova quer levar Jesus. Jesus Cristo ressuscitado, aquele que pode transformar as vidas a muitos lares e a muitos corações. E eu sinto que nesse momento, o sinal da TV, o YouTube está chegando em lugares de pecado.
E é lá que Jesus precisa entrar. É aí que Jesus já está entrando. E louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Gente, eu vou vendo ela falando e fico encantada, né? Pati, você é tão linda. Eu também fico encantada. Vocês são suspeitos. Ô, gente, sério mesmo, eu ficava pensando assim, eu vou para o programa hoje e as pessoas que eu amo tanto estará nele, né? E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, aquilo que o Padre Jonas diz para nós, no nosso documento, né? Eu amo o documento do Padre Jonas, ele vai dizer assim, que a vida fraterna nos refaz. A minha grande alegria de vir para os programas do projeto Dai-me Almas é justamente por isso, porque aqui eu encontro com eles, né? Porque às vezes a gente nem consegue se encontrar tanto, né? Padre Sidney tem uma rodinha nos pés para você conseguir falar com ele até no WhatsApp. Minha filha, meu filho, é um sacrifício, né? Nossa Senhora. Mas é bom estar com ele aqui, né? Nessa noite. E aí quando eu olho para vocês, né? Eu vou falando assim, meu Deus, como que Deus, né, vai se utilizando de cada um para nos ajudar, né? E aí eu fiquei pensando hoje assim, como a gente vai no médico e a gente tem uma dor no coração e ele dá um remédio, no pé é outro, na cabeça é outro, e assim, não é que acontece. E aí eu fiquei pensando neles, né? Que cada um vai somando na nossa vida. E aí quando eu pensava no Padre Sidney, eu pensava assim, nossa, o Padre Sidney me ajuda neste amor devocional a nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu estou aprendendo, né, a amar a Jesus ainda mais através do Senhor. Que presente que o Senhor é na minha vida, né? Então, eu quero louvar a Deus pela vida do Senhor nesse dia. Muito obrigada por estar aqui comigo. A minha alma, né, está feliz de tê-lo aqui. Mas eu também quero louvar a Deus pela vida da Patrícia, porque a Patrícia, para mim, ela é assim, ó. Tem dia que eu saio nessa chácara desorientada, né, que eu sou bem agitada. E quando eu encontro ou com a Patrícia ou com o Padre Alex, é um negócio assim, parece que a minha alma ela vai se reencostando, parece que ela pega até um travesseiro e deita, assim, sabe? Porque é uma paz que adentra na alma da gente, que é uma coisa assim maravilhosa, né? E aí eu poderia falar de tantos outros irmãos, né? Se você se encontra aí desanimado, sem força, ai, Padre Edmilson, Padre Roth, Padre Renê, maravilhoso, pega as palestras e vai ouvir, né? Ai, se você precisa de um acalento na sua alma, ai, meu Deus do céu, escuta aí o Padre William, você vai ver o que é acalentar a sua alma, né? E aí a gente vai ver essa beleza desse carisma que é a Canção Nova, que vai nos preenchendo, né? Deus vai suscitando cada um para fazer tudo isso acontecer na nossa vida. Então eu quero agradecer demais a você que nos dá essa graça, né? De fazer este carisma acontecer para tantos lugares. E aí quando eu falava dos meus irmãos de comunidade, eu ia lembrando também daqueles que não são da comunidade, né? Moisés Rocha, como eu te amo, meu irmão. Nossa Senhora Aparecida. Se você precisar de alguém para te ajudar a ler Bíblia, eu nunca vi alguém interpretar o texto bíblico com tanta maestria igual Moisés Rocha, né? E aí eu vou pensando no Padre Antônio José, que quase ninguém vê falar, mas é um estouro, um arrebento lá no Rio de Janeiro. Padre, eu te amo também, né? E aí eu fiquei pensando num padre que eu também gosto muito, o Padre Ailton. Meu sonho é conhecer o Padre Ailton, gente. Alguém fala isso para ele, por favor? Que ele, para mim, é a doçura e a ternura de Deus. Olha que coisa bonita que é isso, Padre. Essa evangelização que vai acontecendo, né? E muitos conheceram aqui também esses, né, pela Canção Nova, e essa evangelização vai acontecendo e vai tocando a nossa alma e vai tocando a nossa vida. Que alegria saber que tem homens e mulheres com o coração desejosos de fazer você se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente admira tanto artista, tantos cantores, por que não admirar você, Padre? A cara dele. Não é verdade? Mas olha, vamos continuar aqui com o nosso programa, porque o Padre Jonas fala muito através dos sinais, né? Ele ensinou a gente a observar os sinais. E para mim ontem, Padre, foi foi assim, um momento tão forte, né? Ontem eu fui para a Santa Missa no santuário, e quando eu cheguei lá no santuário, eu fiquei pensando assim, é dia de Santa Catarina Sena, e quem tá visitando a comunidade é Santa Rita? Ué, o que está acontecendo, Jesus? E aí eu senti Jesus falando no meu coração, o céu se adiantou, né? O céu se adiantou. Veja quem é Santa Rita, né?
é a santa dos impossíveis. E a gente vai acompanhar agora e conferir, né, essa presença de Santa Rita na comunidade Canção Nova. Eu sou o padre Johnny Pisa, vice-reitor do Santuário de Santa Rita de Cássia, em Cássia, Minas Gerais. E veja só que alegria. Hoje, o céu se adiantou. Santa Rita de Cássia vem visitar a Canção Nova. Particularmente para mim é uma alegria verdadeira estar aqui. Eu que cresci assistindo a Canção Nova, ouvindo as canções do padre Jonas Abib, eu que tenho em meu coração ecoando ainda a voz do padre Jonas Abib, hoje trazendo a imagem peregrina de Santa Rita a este território eucarístico, tenho a alegria de dizer: Deus que nunca se esquece, envia um sinal para dizer que Ele já está cuidando de tudo. E quanto Deus cuida, tudo dá certo. Rita de Cássia, a rosa mística do jardim do impossível, vem dizer a cada um de vocês: confie em mim. O resto, o Pai das Misericórdias faz. Que Deus abençoe. Bendito seja Deus por essa visita, por essa graça de Deus. Se você não sabe, tem muitos sinais de Santa Rita no nosso carisma. Muitos sinais. No dia 22 de maio de 2003, entrava o primeiro trator no centro de evangelização para construir o centro de evangelização. No dia 22 de maio é o dia de Santa Rita. Então, na inauguração do centro de evangelização, embaixo do palco do centro de evangelização, tem uma capela dedicada a Santa Rita, por causa disso. E Santa Rita, na Canção Nova, é muito significativo disso. Por quê? Santa Rita viveu todos os estados de vida. Santa Rita foi solteira, Santa Rita casou-se, Santa Rita também foi religiosa. E na Canção Nova nós temos todos os estados de vida. Porque é necessário testemunhar para o mundo que é possível ser santo. Você que é separado, você que é colocado em um lugar consagrado a Deus, é necessário dizer que ontem nós aqui viemos recordar o nosso chamado original. Nós nascemos para ser santos. Diante das nossas dificuldades, diante das nossas limitações, eu acredito que existe, disse, um paradoxo muito íntimo em cada ser humano. Às vezes nós achamos que nós somos pequenos demais e Deus não pode agir em nós. Mas ao mesmo tempo, é necessário recordar que Ele age em nós e nos faz portador de algo muito grande. Então existe o paradoxo de ser pequeno ao ponto de permitir que Deus haja e ser grande para que Ele haja a partir até das nossas limitações. Então Santa Rita ontem veio nos visitar, uma imagem peregrina, belíssima, com a relíquia, para recordar que nós somos santos. E tudo que você vê na Canção Nova, 24 horas por dia, evangelizando, ou seja, 24 horas por dia chegando na sua casa e dizendo para você que é possível ser santo. É possível ser santo. E essa visita de Santa Rita ontem também, quando eu vi os 11%, eu falei, nossa, Santa Rita, né? Possível. E ela é o impossível. E se adiantou, né? Porque agora nos falta os 7% e com certeza já está reservado no céu, né, família? Com a intercessão de Santa Rita. Mas, para que isso aconteça, né, a bênção de Deus, a generosidade de Deus passa também pelas suas mãos. Então, olha, se você pode nos ajudar hoje, já sabe o que fazer, né? pix.doação@cançãonova.com. Nós queremos e desejamos muito, né, levar muitas pessoas ao encontro de nosso Senhor. É para isso que existimos, não é, Patrícia? É para isso que existimos, levar cada pessoa a ter um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. E olha, tão lindo aqui as pessoas participando, porque alguns estão respondendo a pergunta, não é? Como que você experimenta a força do ressuscitado através da Canção Nova? Como tem a Edilce Coelho. Eu encontro com Jesus ressuscitado a toda hora, em meus afazeres, faço tudo em oração. E ela disse que aprendeu isso com a Canção Nova, né? A oração
ao ritmo da vida. Só tenho a agradecer. E mais acima aqui, teve também a participação do Luiz Fernando Conte. Olha que legal. Ele diz assim, boa noite, né? Me chamo Fernando, fui alcançado pela Canção Nova. Tive um encontro com Maria. Olha só, e deixei de ser protestante. Hoje eu e meus filhos frequentamos a paróquia Nossa Senhora Aparecida em Pedreira. Louvado seja Deus. Quantas pessoas que tiveram seu encontro pessoal com Jesus através da Canção Nova. Muita gente me parabenizando. Eu agradeço de coração mesmo. Me coloca nas suas orações. E hoje, Pati, lembra do Padre Jonas quando ele fazia aniversário? De manhã eu lembrei. E eu repito agora. Porque de manhã eu pedi um presente. O presente é a sua oração, por mim e pela Canção Nova. É o que eu mais preciso, da sua oração para eu ser fiel até o fim, no chamado que Deus fez para mim na minha vida. E Padre Jonas, ele pedia para ele o presente, é que a Canção Nova chegasse a 100%. A maior alegria do coração dele era ver a Canção Nova chegar ao 100%. E o aniversário dele era em dezembro, então 100% em dezembro significava fechar o ano, né, em dia, na graça de Deus, sem dívidas. Mas hoje, nesse último dia do mês de abril, eu também peço, em nome do Padre Jonas, esse presente para você. Ajude a Canção Nova, com aquilo que você puder, com aquilo que você sente no seu coração. Ontem, lá na rádio, eu recebi, né, de um ouvinte dizendo que estava passando por dificuldades financeiras. E no momento oracional, a pessoa mandou, mas mesmo assim, passando por uma dificuldade financeira como eu estou passando, eu senti de ajudar a Canção Nova. E o que ela podia doar era R$ 5,25. E eu e o Padre Sandro louvávamos a Deus junto com a Dauana e a Vitória pela vida dessa ouvinte que doou R$ 5,00. Mas aqueles 25 centavos fazem toda a diferença. Talvez nessa noite você não possa doar um valor grande para a Canção Nova, nem o valor que o padre sugeriu, o padre hoje de manhã, né, o padre Adriano Zandoná, sugeriu que doassem o valor que eu estava completando, né, a minha idade. E eu não tenho problema em falar a minha idade. Hoje estou completando, graças a Deus, 49 anos, com muita alegria, com muito louvor a Deus. Porque eu digo que o ardor que eu trago na minha alma é lá dos 24 anos de quando eu entrei na Canção Nova. Eu trago a mesma gana pelas almas, a mesma sede de almas daqueles 24 anos, de quando eu entrei na Canção Nova com meu coração para dar a minha vida para Deus até o final da minha vida. E estou aqui, quero ser fiel até o fim. Mas não precisa ser os 49. É aquilo que você sente no coração, aquilo que você pode doar para a Canção Nova hoje. E hoje, por ser o último dia, a melhor forma de você ajudar agora é pelo Pix, né? pix.doação@cançãonova.com. E olha, teve gente que falou que já doou 3 vezes esse mês para a Canção Nova. Olha que lindo, gente. Isso é maravilhoso, né? Mas quero também dar uma boa noite para a Benedita, cumprimentando toda a Canção Nova. E tem muita gente pedindo oração. Nós falamos para você, vai enviando seu pedido de oração, porque nós vamos rezar hoje, hein? Vai ser a noite do fogo aqui também, do poder para você. A Margarete Aparecida, peço a Deus o milagre do 100% da Canção Nova, o milagre também da perícia da Gabriela, que vai acontecer no dia 6 de maio. Já estamos rezando, viu, Margarete, por essa intenção. E José Gomes, temos em nosso lar um fruto que cresce e floresce. Nosso caçula com 17 anos vivendo o seu 2º ano vocacional. Olha que lindo, gente. Que Jesus abençoe muito essa vocação, não é? E a Meire Nunes também pedindo pelo filho, Diogo. A Benedita Ramos dizendo, sou sócia da Canção Nova pelo débito automático. Hoje eu já fiz o meu algo a mais. Graças a Deus. Obrigada, Benedita. E Jean Lisboa, eu amo essa obra. Deus lhe abençoe. Patrícia disse, colocou acho que é falar padre, né? Padre Sidney também. Olha, muitas pessoas testemunhando aqui que já ajudaram nesse mês. Graças a Deus. Se você pode,
hoje faça o seu algo mais. Nós estamos esperando um milagre mesmo, né? Hoje, mas na verdade o milagre já chegou ontem, né, gente? A gente já experimenta esse milagre. Hoje só vamos completar, com muito louvor e muita gratidão a Deus. E a gente vai para um breve intervalo, né, com música, mas já a gente volta. Eu quero ver a sua participação. Não esquece de dizer a cidade, o estado que você está, que eu quero mandar um alô especial para você. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei te darei novas vestes, filho amado. Estamos de volta hoje proclamando os feitos do Senhor na nossa vida. Que alegria estarmos juntinho com você, ligadinho na TV Canção Nova, participando conosco. Daqui a pouquinho vamos mostrar aqui a sua participação. Mas por falar em participação, agora nós vamos para Brasília. Hoje nós temos a alegria de ter a nossa família participando aqui também ao vivo. E quem vai participar com a gente é a Márcia Araújo. Boa noite, Márcia. Deus abençoe. Que alegria te receber aqui, minha irmã. Boa noite. Alegria minha poder falar com vocês. Márcia, conta pra gente, né? A perguntinha que a gente está fazendo hoje para a nossa família Canção Nova é como você experimenta a força da ressurreição de nosso Senhor por meio da Canção Nova. De várias formas, né? A Canção Nova é minha companheira desde que eu era menina, né? O Padre Jonas vinha para os rebanhões aqui de Brasília e eu estava sempre lá. Mas o ano passado, o meu filho manifestou interesse, né? O ano retrasado ele manifestou interesse em ser um vocacionado, né? E só que quando foi em 2025, em maio de 2025, ele faleceu, né? E a Canção Nova fez um contato comigo, a Canção Nova de Brasília fez um contato comigo. E aí eu passei, né, para elas. E aí a Thaís me chamou para um momento oracional. E assim eu me aproximei ainda mais da Canção Nova. Eu fui muito bem recebida, muito acolhida nesse momento de entrega tão difícil que foi, né? E cada dia a Canção Nova tem se aproximado mais de mim nesse sentido, né? No sentido de acolhimento, no sentido de evangelização, no sentido de oração. E é mais ou menos isso. Que coisa linda, Padre. Saber que nessas horas tão difíceis, né? Eu, como mãe, posso imaginar a sua dor, minha irmã. Eu te agradeço muito por você partilhar conosco, né? Daquilo que você viveu com tanta dor, mas também de reconhecer a presença de Deus na sua vida através da Canção Nova. Padre, que responsabilidade. Sim, é a responsabilidade de ser o carisma da ressurreição, de sustentação. Márcia, eu acredito que a Canção Nova ela é esse instrumento de Deus que nos aponta a nossa finalidade. Nós não nascemos para este mundo, né?
Então, nesta hora, é necessário sempre de recordar que nós somos homens e mulheres do céu. Por isso, para mim, quando eu escuto um testemunho como esse, e ela depois disse assim, a Canção Nova entrou em contato comigo, e aí que eu fiquei mais perto da Canção Nova, veja que responsabilidade poder dizer para uma mãe que muitas vezes na lógica humana, né, Márcia? Muitas vezes nós não entendemos, nós não compreendemos, nós não aceitamos até, mas nós sabemos que dizer para uma mãe que Deus a ama, dizer para uma mãe que Deus a acompanha, que Deus sabe da sua dor. Por isso, nós, Canção Nova, quando escutamos um testemunho como o da Márcia, nos enche de responsabilidade dizer que aquela música do Diácono Nelson Corrêa não é em vão, né? Quem me segurou foi Deus, ou seja, o carisma Canção Nova, em muitos momentos, é o sustento. E na prática, Márcia, eu posso fazer uma pergunta para ela? Claro. Posso? Na prática, você está próximo da nossa casa de missão, você nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, mas nesses momentos de dor, a Canção Nova te ensinou a encontrar Jesus nos sacramentos. O que você hoje está alimentando essa fé? Como que você está alimentando o seu coração de Jesus por meio do carisma Canção Nova? O meu filho, ele foi catequista, ele se formou em fisioterapia e ele tinha muito desejo de ajudar, né, os autistas, as senhoras. E a Eucaristia é o meu alimento. Quando eu estava passando por tudo isso, e eu falava assim, Senhor, por que as minhas orações não sobem? Porque eu sei que o Senhor não faz nada errado. Se tiver que ser errado, sou eu que estou fazendo. Então, assim, eu sempre acreditei muito no poder da oração e a Canção Nova me ensinou isso, né? Em tudo fazer uma entrega. Inclusive, eu participei de um encontro, o Alexandre e a Roseni rezaram por mim, e ele falou isso, ele falou assim para mim, chore tudo que você tiver que chorar, porque quando a lágrima secar, com a graça de Deus, você vai conseguir respirar. E com isso, o meu coração se encheu de esperança, sabe? Como eu falei da outra vez para o Ronaldo, hoje eu entendo, e a Canção Nova me ensinou isso. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, a minha esperança é essa. Porque o meu filho dizia para mim, mãe, eu não sou daqui. E a gente falava muito sobre a morte, mas com a lógica da vida, né, a gente pensa que são os filhos que vão enterrar a gente. Mas aconteceu comigo o inverso. Eu acredito que a missão dele já havia se cumprido, né? E como eu pedia sempre no Pai Nosso, como eu peço sempre no Pai Nosso, que seja feita a vontade de Deus. E se a vontade de Deus foi essa, eu aceitei. Lindo. E agora me resta a esperança, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Que coisa linda, Márcia. Olha o que ela falou. A Canção Nova me ensinou a tudo entregar. Nós não entendemos a nossa vida. Nós não sabemos das fatalidades que nos acontecem. Talvez você chegou assistindo esse programa com uma dor que aconteceu na sua casa, ou talvez você até brigou com seu filho. Você brigou, ou seu filho brigou com você. Mas você ainda tem tempo. Você tem ainda tempo de reconciliar com seu filho. Você tem ainda tempo de amar o seu filho e semear o céu no seu filho. Porque como nós escutamos da Márcia, o próprio filho dizia, como um bom catequista que era, eu não nasci para este mundo, eu nasci para o céu.
Talvez essa mensagem, esse testemunho da Márcia chegou até você para que você recomece acreditando que o céu é o nosso lugar. O que seria de nós, membros da Canção Nova, se nós não pensássemos no céu? Se nós não desejássemos o céu? Se nós não tivéssemos saudade do céu? Se nós não tivéssemos a capacidade de descansar sabendo que nós temos um lugar onde Ele preparou para nós? Quando nós passamos por tudo isso, e é bonito dizer, eu aprendi da Canção Nova a tudo entregar. Quiçá nós, missionários da Canção Nova, nunca esqueçamos disso, né? Que a Canção Nova é sim um carisma da entrega, da oferta, da oblação, e assim é a fecundidade. Muito obrigado, viu, Márcia? Obrigado por ser esse testemunho visível diante de nós, que nós não nascemos para este mundo. Quando nós contemplamos alguém que sabe sofrer, veja bem, todos nós sofremos. Mas quando nós contemplamos alguém que sabe sofrer, não gera tristeza, gera vida. É diferente. Por isso, obrigado por deixar entrar em tantas casas nessa hora a vida através da oferta do seu sofrimento. Não é isso, Dicilene? É isso mesmo. Não tem como a gente não se emocionar com tudo isso, né, Padre? Porque é uma alegria para nós sabermos que é isso que ela partilha com a gente, né? A Canção Nova foi e é a minha companhia. E para nós nos enche de alegria justamente por isso, né? Porque sabemos, né, que o nosso carisma comporta isso, essa força de ressurreição. E que lindo é ver você, Márcia, testemunhando, né? De maneira tão convicta, né? Que o seu filho está em Deus. A gente quer te agradecer demais pela sua participação aqui hoje. Obrigada por alimentar a nossa fé, né? Porque, como eu disse, eu também sou mãe, né? E deve ser uma das entregas mais difíceis para se fazer, né? Então, minha querida, um beijo para você, tá bom? A gente está aqui juntinho com você sempre. Procure aí a nossa casa. Eu já sei que você vai sempre na nossa casa de Brasília. Obrigado aos nossos irmãos também que fazem esse trabalho lindo de evangelização em Brasília. Obrigada, minha querida. Deus te abençoe, viu? Ô, amada, eu que agradeço, viu? Só queria deixar um recado que a cruz me ensinou a ter esperança, né? E com a Canção Nova eu vejo isso. Todas as pessoas que eu falei, elas me acolheram de um jeito que com certeza foi presente de Deus. Foi carinho de Deus comigo a Canção Nova tão de perto. Eu agradeço demais, demais, demais. Eu só tenho a agradecer a Deus. E por isso que eu ajudo a Canção Nova. Não são todas as vezes, mas quando eu posso, eu ajudo a Canção Nova. E como eu posso, eu ajudo a Canção Nova. E todo dia é 1% para nós que somos mães e que devolvemos um filho para Deus. Todo dia é 1%. Até chegar no 100%, até chegar no dia do reencontro, que é a nossa esperança. Amém. Márcia, querida, receba nosso abraço, todo o nosso carinho, a nossa oração. Você representa nesse momento muitas mães, pais, que entregaram, devolveram seu filho a Deus. Deus deu a vocês, você cuidou com todo o amor e carinho, mas hoje você também tem a fé que seu filho viveu, testemunhou para você. E principalmente a certeza de que um dia haverá um reencontro lá no céu, um lugar onde não haverá mais separação, mais tristeza, somente alegria e reencontro. E é essa fé que todos os dias a Canção Nova leva a muitos corações. E nesse momento a Canção Nova está levando fé, esperança ao coração de muitos pais que estão também sofridos, derramando lágrimas como você derrama hoje de saudade, porque você ama uma mãe
sempre vai amar o seu filho, até chegar ao céu. Obrigada pelo seu testemunho hoje. Nós estamos unidos a você. Graças a Deus que você tem uma casa de missão da Canção Nova perto de você. E a Canção Nova, através do sistema Canção Nova de Comunicação, precisa continuar, porque nós não temos uma casa de missão em todas as cidades do Brasil. A TV, nessa hora, faz a diferença. A rádio faz a diferença. E pela internet também. Então, obrigada. Obrigada pelo seu sim hoje em participar conosco, mesmo com o coração doendo de saudade, mas principalmente, você está dando testemunho da pergunta que a gente fez aqui no início, não é? Como que a força do ressuscitado chega na sua casa através da Canção Nova? Você testemunhou que é através do sistema Canção Nova de Comunicação e através dos missionários que tem aí na missão. E através dos sacramentos. Obrigada, Márcia. Receba o nosso abraço. Beijo. Deus te abençoe. Obrigada a vocês. Fica com Jesus. Amém. Olha só o que um documento interno aqui da Canção Nova vai dizer assim, olha, que a graça que ele realiza consiste em recriar a nova criatura. Inúmeras pessoas sentiram e testemunharam esse clima na Canção Nova. Os fatos comprovam, realmente, Deus age acima do que fazemos. Há um chamado a tomarmos consciência dessa ação sobrenatural que Deus exerce na Canção Nova. Eu quero trazer mais um testemunho para você, para mostrar essa força que Deus implementou, que colocou neste carisma Canção Nova. Vamos acompanhar. Falar do carisma Canção Nova é falar num carisma que na minha vida eu toco todos os dias como ressurreição. Esse carisma é o que me sustenta. Eu casei, tive 2 filhos. Em 87, com a Carisma Canção Nova, nós falamos que eu tive uma visita de Deus, onde eu devolvi para Deus uma filhinha de 5 anos, Alessandra. Depois caminhei no Carisma, em 97 eu fiz o meu compromisso e em 2000 Deus visitou de novo a minha casa. Deus levou o meu filho de 20 anos para a casa do Pai. E desde aí eu posso te dizer, a cada dia eu dou a minha vida nesse carisma, que eu posso dizer, se na minha vida Deus fez esse poder de ressurreição, na sua vida também Deus pode fazer. Há 3 anos eu estou viúva, depois de 47 anos muito bem vividos. Ricardo também participava do Carisma Canção Nova. E eu posso te dizer, eu sou sustentada por esse carisma. E a fidelidade de Deus, né? Deus me deu na barriga 2 filhos, eu gerei para Deus, e depois Deus me dá mais de 1000. Então você vê o poder do carisma ressurreição, e eu posso te dizer, eu dou a minha vida pelo esse carisma Canção Nova. Sou da comunidade Aliança do Rio de Janeiro e sou muito feliz. Então por isso eu te falo, esse carisma tem poder de ressurreição. Ê, minha tia linda. Beijo para você, viu? Que testemunho, padre. Maravilhoso. Imagina. Tia Cláudia, gente, querida. Que força de ressurreição, né? Querida, marcante a história da tia Cláudia. Todo mundo que a conhece a tia Cláudia fica encantado por causa do dom de Deus que existe nela. Eu conheci também o tio Ricardo, morei na missão do Rio de Janeiro em 2017. Como é bom poder dizer que eu sou seu irmão, tia Cláudia. Ela me ensinava tanto e na época tio Ricardo ainda estava vivo, né? E ela testemunhava a perda da filha de 5 anos, do filho de 20 anos. E eu via nela e no tio Ricardo uma força tão grande. E ela dizia, o carisma me sustenta. E como eu pude aprender? Porque eu fui para o Rio de Janeiro depois do ano do acidente, né? Então lá eu estava ainda fazendo os cálculos da minha vida. Se eu não tinha direito nenhum sobre a minha vida depois do acidente, aí que eu não tinha mesmo. Né? Mas eu soube e aprendi a perceber no meio dos meus irmãos que
como é bom poder viver em comunidade e poder perceber que no meio de tantas dores há uma vida que brota. Então, tia Cláudia, obrigado, viu? Obrigado por ser comunidade conosco. E ela é muito generosa, né? E ela diz assim, ó, gerei na minha barriga 2 filhos, mas Deus me deu mais de 1000. E ela cuida de nós como mãe mesmo, né, tia Cláudia? É isso, e é por isso que a gente pede a sua ajuda, né? Continua nos ajudando. Olha quanta coisa Deus realiza. Uma vida de uma mulher, tia Cláudia. Tio Ricardo, quando ele adoeceu, eu fui para o hospital, ele morreu segurando a minha mão. E aí, no hospital, como ela já tinha perdido os 2 filhos, ninguém teve coragem, né, de dizer para ela da morte do filho, do tio Ricardo, porque achava que tia Cláudia ia se desesperar. Achavam, os médicos chegavam perto de mim e falavam, você dá notícia. Eu falei, eu não, você é o profissional. Aí a enfermeira falou, não, fala você. Aí a enfermeira, não, eu também não. Ninguém tinha coragem, porque achava que, quando ela soubesse, ela ia se descontrolar por inteiro. Ela levantou e disse, bendito seja o nome do Senhor. Eu continuo amando o meu Deus e meu Salvador, independente daquilo que eu vivo. Ai, meu Deus, que lindo esse testemunho. Obrigada, tia Cláudia. Mas a gente fala de ressurreição, padre, e a gente também fala dessa celebração, né, que é a nossa vida, porque a gente vê testemunho como esses e a gente vê como que Deus vai nos mantendo em pé, né, nos deixando em pé. Então, a gente quer celebrar a vida, né? A vida dessas mulheres guerreiras que se mantêm em pé diante de tanto sofrimento, porque sabe do amor de Deus por cada uma de vocês. Obrigada. E aí a gente quer celebrar também a vida dela, né? Ah, a gente não cantou parabéns ainda. Meu Deus, vamos cantar o parabéns? Chega aí. A gente trouxe um bolo para celebrar a vida, a tua vida, que é tão preciosa e tão querida por nós. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data. Surpreenderam, gente. Eu ganhei bolo já no Sorrindo pra Vida. Gente, o programa não está acabando, viu? Não, não. Gente, disse obrigada por tanto amor e carinho. E eu gostaria de dividir esse bolo com você que está nos acompanhando. Como eu queria, viu? Cortar um pedacinho aqui e partilhar com você. Eu vou partilhar com a equipe aqui que estão nos bastidores. Mas agradeço. Obrigado pelas orações. Porque cada missionário aqui, olha, está dando a vida. Cada colaborador também, por trás das câmeras que você não vê. O Celso está aqui atrás da câmera, mas semana passada ele estava enterrando a mãezinha dele, né? Nós nos unimos a ele, a todos os que sofrem e celebrar a vida. Eu quero celebrar também a sua vida. Você que talvez hoje não está celebrando o dom da vida, o aniversário. Mas a gente precisa celebrar todo dia, né, padre? O dom da vida é um presente. Então, no hoje, enquanto a Márcia estava dando testemunho, me vinha muito forte no coração. Pessoas que precisam começar a valorizar aquelas pessoas que moram com você, da sua família, que está aí do seu lado, e que você não para e não olha nos olhos, não conversa, não fala mais, não vê como essa pessoa está. Então, olha, valorize a vida hoje também junto com a gente. Obrigada, viu, equipe? Gente, Deus é abençoe. dia de celebração hoje, né? E aí é o seguinte, a gente resolveu já cantar os parabéns para Paty, porque o nosso convidado especial daqui a pouquinho está chegando, né? E aí a gente reservou um espaço para ele aqui, por isso a gente já está cantando parabéns. O programa não acabou não, tá? Fica ligadinho aí, esperando o nosso convidado especial, que ele já está chegando. É rapidinho intervalo, a gente volta. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei.
sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eita Deus! Continuamos aqui nesse especial hoje do Projeto Dai-me Almas, agradecendo a você por estar juntinho conosco, fazendo parte, né, dessa companhia de pesca. Estamos aí, gente, graças a Deus, né? Nos falta apenas, eu vou falar apenas, porque a gente tem uma família linda espalhada por todo o Brasil, 7% para a gente fechar a campanha deste mês, esse projeto de evangelização tão lindo que é a Canção Nova. A gente vai vendo, né, os testemunhos dos feitos do Senhor e a gente vai se alegrando demais de ver aquilo que Deus tem realizado através do Carisma Canção Nova. Então, se você se sente visitado hoje por Deus, né, se tudo isso que está acontecendo, como a gente foi visitado aqui pelo testemunho da Márcia, pelo testemunho da tia Cláudia, eu quero convidar você a somar conosco. Nós precisamos chegar aos 100% do nosso projeto Dai-me Almas. E aí você sabe que a forma mais rápida hoje para nos ajudar é pix.doação@cançãonova.com. A gente espera muito por você, porque nós precisamos seguir, né, evangelizando. E é claro que Deus suscitou você para fazer tudo isso acontecer. Olha só, quando você escuta essa voz, é linda, não é? Vem cá, minha querida. Eu só queria ter uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças agora, como o Padre Jonas fazia, quando ele sempre saía com uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças, porque quando ele queria assim, que Deus fizesse algo, ou que lhe desse algo, ele jogava a medalhinha, entendeu? Não trouxe a medalhinha hoje. Mas, olha, Deus sabe todas as coisas, né? Cadê? Você pode me emprestar o microfone, por gentileza? Olha só que interessante. A Carol, não sei se você se recorda, é aquela menina do Salmo 21, que faz a gente chorar todos os anos, né? E aí, quando ela começa a cantar, a gente começa a chorar. Esse ano, nem o padre conseguiu segurar as lágrimas. Olha aí, tem imagem dele, né? Na hora da celebração, onde ele se emociona bastante, porque a voz dela é muito linda, né? E ela acaba verdadeiramente comovendo a gente. Mostrou a imagem do padre? Eu quero que mostre a imagem do padre para você ver que esse ano, né, não só o Brasil inteiro chorou, né? Mas estava suando pelos olhos só. Suando. Ah lá, padre, olha a imagem do senhor. Eu fiz questão de capturar essa mensagem para dizer que como essa menina, né, toca nossas almas, e o padre Sidney lá no altar se acabando de chorar. Porque, com certeza, né, assim como... Carol, olha só o que você faz, o sacerdote chorar no meio da missa, menina. Mas, olha, nada foi tão marcante, né, como na época da pandemia. Quem não se lembra disso? Meu Deus do céu, né? Naquele tempo que a gente vivia, que a gente não pôde participar da Santa Missa, da Semana Santa, né? Ai, minha Nossa Senhora. E a gente acompanhando de casa, de repente, a Carol começa a cantar e o Brasil vai em lágrimas. E eu fiz questão também de trazer um trecho deste momento que eternizou. Se você for lá na internet e dar uma olhadinha, todo mundo comentando. Ai, alguém já voltou aqui mais de uma vez para ouvir essa menina cantando? E a gente separou um trechinho do que foi, né, esse momento que aconteceu na Semana Santa, Carol cantando e a gente sendo tocado, né? Tocado por ela naquele momento que ela cantava. Porque era um tempo bem difícil para todos nós, né? Porque não tinha ninguém no santuário, né? Estava fechado, não estava? Não tinha ninguém. Era um tempo que a gente não podia ir, né, padre? A gente vivia aquele vazio de alma, né? Pode falar. Foi tudo aquilo. Na verdade, o que eu acho assim interessantíssimo na nossa vida é que você vai assistir agora um pouco, mas tudo aconteceu dentro da liturgia. E a liturgia na Canção Nova, ela não fere em nada as regras litúrgicas, em nada. Nós somos totalmente obedientes ao que a igreja nos pede. Lindo demais. Mas a emoção, ela vem por causa da experiência que nós fazemos com a liturgia. A liturgia é o Cristo, né?
Então, assim, naquela hora que me pegaram, eu estava só limpando o suor. A gente percebeu. Mas, e o Brasil, nós e o Brasil percebemos mas isso. eu estava, antes do VT, eu estava até comentando aqui com a Dice fora, o quanto o talento que Deus deu a Carol é germinado em uma busca de vida, de santidade, me parece, que leva tantos a também se emocionarem com ela. Não uma emoção epidérmica, sabe? De arrupio apenas do braço, mas de um desejo de amar a Deus, de consolar, principalmente esse salmo. Esse salmo dá um desejo tão grande de consolar um Deus que sofre, parece que à toa, sabe? Parece que ele está sofrendo à toa. Ninguém mais ama nosso Senhor. E o desejo que nós temos quando escutamos a Carol naquele salmo é de correr para uma capela e adorar Jesus, fazer companhia a Ele. É impressionante. Quer ouvir de novo? Quero. Porque nem ela se aguentou. E olha só, eu sinto as duas coisas, viu? Eu sinto aquele encontro com Deus, mas eu sinto também meu corpo arrepiando do pé à cabeça, né? Quando eu escuto essa menina cantando. Vamos acompanhar um trechinho do que foi este momento que ficou marcado nas nossas vidas. Me rodeiam furiosos, furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Passaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que eu estou como o pessoal da internet que vai lá rever o vídeo e aí, Pato, você já baixou quantas vezes para pegar minhas coisas? Você derruba 10 vezes, eu vou abaixar 10 vezes. Vai. Obrigada, meu querido. Por isso que eu te amo, né? Olha só, eu me sinto como aquelas pessoas que voltam lá no vídeo, né? E eu vejo lá todo mundo dizendo, alguém chorou de novo? Eu choro toda hora que eu vejo, porque realmente, né? Carol, conta pra gente quais eram os sentimentos, né, daquele momento. É engraçado que a gente ouve a letra, né? Meu Deus, por que me abandonastes? Mas no dia e hoje, o meu sentimento, né? Hoje, assim, né? Dizendo, esse ano, o meu sentimento, na verdade, era o contrário, porque o nosso abandono é a Deus, né? Porque na pandemia nós não podíamos estar presente na Santa Missa. Mas em quantos momentos anteriores nós podíamos e não íamos? Quantas vezes nós o abandonamos, né? Então, ali, aquele sentimento de luto, por todas as vezes que eu pude e não fui. E por estar ali, me sentindo indigna também, pois eu imaginava que haviam muitas pessoas muito melhores do que eu para estar ali. Assim, honestamente falando mesmo. Não só tecnicamente, mas espiritualmente mais preparadas, talvez, enfim. Então, é um misto de sentimentos que é até difícil recapitular. Mas isso é muito forte para mim, né? E
esse ano, Deus me deu a graça de olhar por uma outra ótica esse salmo, esse sentido do abandono, desse abandono de nos abandonar em Deus, sabe? Eu nunca esqueci do que o padre William disse numa homilia, quando ele falava que confiar em Deus é ter as mãos vazias e os olhos fechados, né? Ele falou isso, eu nunca mais esqueci. Coloquei isso para a minha vida. Porque quando a gente fala que confia em Deus, mas ainda tem algumas reservas, quer dizer, eu vou confiar em Deus, mas caso Ele não queira fazer o que eu estou pedindo, então eu tenho isso daqui reservado. Isso não é confiar em Deus, né? Então, esse abandono em Deus, de fazer aquilo que Ele me pede, mesmo que não faça sentido para mim, mesmo que eu não entenda, mesmo que aquilo me custe, né? Então, eu aprendi muito esse ano em relação ao abandono. E eu vou dizer que não é fácil, é muito difícil, porque a gente quer ter as coisas sob controle, né? Total controle. E confiar em Deus é totalmente o contrário. É deixar que Ele cuide das nossas coisas. E é uma das coisas que Ele falou muito forte comigo durante a Semana Santa. Filha, cuide das minhas coisas, que das suas eu cuido. Então, a partir daí eu só fui, entendeu? Que lindo, né? Por isso que o Salmo toca tanto a alma da gente, porque olha que profundidade de relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quem vive toca, né? Quem experimenta toca. Então, é por isso que a gente é tão tocado, né, Padre? E é muito bonito o que a Carol diz agora, porque a gente vai se revelando já no nosso convidado de hoje, tão especial, né? Que aquela época, a gente sofreu tanto, foi tão dolorido viver aquela fase, né? Mas hoje, Jesus continua nas nossas capelas, as santas missas continuam acontecendo, não é? Então, olha só, aquela saudade que você tinha e que você perdeu, está na hora de refazer tudo isso, não é isso, Padre? De retomar, é verdade. Eu lembro que essa chácara ficava fechada, né? Ninguém poderia entrar na chácara, né? E muitos dos colaboradores não podiam vir, mas a Canção Nova precisava viver 24 horas no ar, como nunca parou. E muitos dos irmãos dobravam escala, ia para a TV. E eu ia caminhar aqui rezando o rosário. Eu morava aqui em cima, na Casa 11, na teologia. E eu cansei de ver pessoas naquela grade da capela da Sagrada Família, ajoelhadas, fazendo a sua adoração. E a capela estava fechada, né? E nesta época eu me lembrei, eu conheci a história de um bispo, de um santo, São Manuel Gonzales, conhecido como o bispo do sacrário abandonado. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele. Ele fez uma experiência como padre de visitar uma capelinha e quando foi no sacrário, o sacrário estava cheio de poeira, casa de aranha. Jesus estava lá, mas ele estava abandonado. Ninguém ia adorá-lo e nem limpá-lo, não ia fazer nada. E ele fez um propósito diante daquele sacrário que o sacerdócio dele seria para isso, para reparar, para ser presença, para estar com ele, simplesmente estar com ele. E eu via que tantas pessoas ficavam com desejo de estar diante de Jesus. E hoje, depois que tudo isso passou, há quanto tempo você tem, da sua casa, você tem uma capela? Quantas vezes você visita Nosso Senhor? Quando você passa diante de uma matriz, de uma capela, diante dos seus afazeres, o que você faz? Você para entrá-lo, para ser apenas presença,
para olhar para Jesus e permitir que Ele também te olhe. Veja, meus irmãos, a Canção Nova, ela é a essência da Canção Nova de Silene, é eucarística. O coração do nosso pai fundador era eucaristizado. Não é por acaso que nós chamamos a Canção Nova como um território eucarístico. Porque onde você for aqui na Canção Nova, você encontrará um sacrário. Essa semana, eu recebi uma família de Volta Redonda que queria que eu rezasse pela filha. Tinha 12 anos, sofre de uma síndrome muito terrível, que precisa mesmo de uma cura. E eu recebi a criança na recepção do santuário. E a primeira coisa que veio no meu coração, diz assim, mostra a ela Jesus. Olha a presença de Jesus. Aí eu subi as escadinhas do santuário. Quando a gente sobe ali pela recepção, nós estamos nos pés do mosaico do Pai. Aí mostrei o mosaico do Pai, ela ficou abismada porque só conhecia pela TV. Eu disse, mas vem cá que eu vou te mostrar o principal. Aí dei a volta e fui lá no sacrário. Um sacrário que tem no presbitério ali. Ajoelhei com ela e disse assim, faz uma oração para Jesus, Ele está aqui. Aí ela pegou em Jesus e ela sabe do problema que ela está vivendo. Ela tem 12 anos, mas ela rezou sobre todas as coisas. No último eu disse assim, você não vai rezar por você? Aí ela rezou pelas crianças que estavam passando fome, ela rezou pelas crianças que estavam na rua, ela rezou, depois eu peguei, reza por você, aí ela, reza também pela minha mente, peguei ela, levei, saí dela de lá do sacrário, fui na capela da Santa Terezinha, onde faz a reparação, né? A divisão de hóstias. Eu disse, Jesus está aqui também. Ela, de novo? Jesus está ali, Jesus está aqui também. Eu fiz a mesma coisa. Me ajoelhei com ela, a mãe e o pai vendo. Ela colocou a mão no sacrário, rezou pelas crianças da rua, rezou pelas crianças que não têm brinquedo, rezou. Quando acabou, desci com ela, fui na 3ª capela do santuário. Por quê? Território eucarístico não é apenas quantidade de presença. É a certeza de que Ele permanece no meio de nós, mesmo quando nós esquecemos dEle. Talvez esse programa chegou na sua vida para você dizer o seguinte, antes de você voltar em casa, passa na capela, seja a presença para Jesus, Ele te espera. Tá certo, entendeu, né? Entendeu porque é esse amor devocional ao nosso Senhor Jesus Cristo que faz a gente amá-lo cada vez mais, né? Olha, a gente vai para o nosso intervalo porque a gente já está se preparando para recebê-lo. Eu sei que está difícil de sair aí pertinho da TV, por tudo isso que a gente está conversando hoje, mas a gente precisa da sua ajuda para continuar evangelizando. Aproveita o intervalo e faz aí o seu pix.doação@cançãonova para nos ajudar a evangelizando. Coisa boa é falar de Jesus. Melhor ainda é amá-lo, né? E a gente precisa de você para continuar levando este encontro pessoal com o nosso Senhor sobre a ação do Espírito. A gente está indo para o intervalo, mas é tão rapidinho, só para a gente arrumar aqui, porque nosso Senhor está chegando e vai ser lindo este momento. É rapidinho, já estamos de volta. Meu Deus.